Amados, vamos pegar nossas Bíblias então, e também o nosso livro. Vamos continuar a nossa leitura, né? Amados, página de número 97. Nosso livro, só para situar os irmãos que estão chegando agora, que estão pegando essa reunião agora, não estão sabendo da sequência. Estamos estudando o livro Nascidamente, usando-o como guia de estudo. Na verdade, estamos estudando a Escritura Sagrada, por temas. E o livro Nascidamente é um livro não inspirado, para que fique claro, do ponto de vista, no sentido de inspiração. Sabem que tem muitas igrejas, seitas, que pessoas escrevem livros, e aqueles livros se tornam livros, para eles, muito sagrados, inspirados, né? Isso é bobagem, não tem nada a ver. Então esse livro aqui é apenas um livro que trata de alguns temas importantes da Escritura. Nós estamos usando-o como um guia para podermos adentrar a Escritura e compreender os temas que são importantes para a nossa salvação, para a nossa vida com Deus, conhecimento de Deus, da verdade, para nos ajudar na vida cristã. Amém, queridos? Enfim. Então estamos no capítulo 7, falando sobre redenção, natureza, propósito e valor. Página de número 97, vamos começar exatamente onde começamos semana passada. Aí no segundo parágrafo, redenção. Redenção é o mesmo que libertar. Bem, então veja, queridos, como o assunto aqui é redenção, nós estamos tratando de um problema, então que ninguém se assuste com o que nós vamos falar, mas que sirva de reflexão para vocês, no sentido de que as verdades bíblicas, elas precisam de ser pensadas, refletidas. Por quê? É muito simples. Porque muito ou quase tudo que nós sabemos sobre Deus, a partir da Escritura, é algo que nós recebemos. Ou seja, alguém estudou, alguém forjou, entenda forjar, não no sentido pejorativo, mas no sentido de alguém que fez uma construção teológica em cima de um dado tema, e aí você caiu de paraquedas dentro do cristianismo, e aí onde você caiu, você se alimentou, você comeu aqueles entendimentos, aquelas doutrinas, e você acreditou. Ninguém se converte dentro de uma religião para questionar a religião ou a denominação na qual ele está. Geralmente a pessoa se converte num dado ambiente em que ele conhece alguém, ele foi convidado, ou ele recebeu uma bênção, ele foi curado, sei lá, teve uma experiência qualquer, e o pessoal acolheu muito bem aquela pessoa, ele vai ficando, e ali ele dá todo o crédito aos líderes, aos pregadores. Isso para falar da experiência imediata nossa, né? Mas o fato é que a maioria das igrejas atuais, as denominações, são herdeiras também de pensamentos teológicos desenvolvidos ao longo da história da igreja. Biblicamente falando, e estritamente falando, a Bíblia não apresenta as doutrinas formuladas como nós conhecemos hoje. As doutrinas são frutos de concílios na história da igreja. Se você estudar a história da igreja, vai ver como que a igreja, de tempo em tempo, ela se reunia, os bispos da igreja. Na época não tinha esse tanto de igreja que tem hoje, né? Era apenas a igreja de Roma, né? A igreja católica de Roma, a igreja também católica do Egito, né? Que é separada da igreja católica romana. Enfim, e de tempo em tempo elas vão se reunindo, os bispos, para quê? Para poder discutir as doutrinas. Aí eles vão criando, montando as doutrinas, né? As doutrinas que hoje você acredita ser aquela coisa mais segura do mundo, talvez tenha sido descoberta ou inventada tem 500 anos, tem 600 anos. Muito longe dos apóstolos da igreja, que nem sabem da bagunça que virou depois que eles saíram daqui. Jesus sabe porque ele tem a onipresença e a onisciência, mas os apóstolos não sabem do que está acontecendo. Se Paulo viesse aqui hoje, ele não ia entender nada. Ele não tinha o que fazer. Mas ele vinha congregar onde? Aqui no DEVAP? Muito dificilmente. Não que não fosse um bom lugar para ele vir congregar. Até acredito que ele viesse para cá, assim, é muita presunção desse pastor Alexandre.
Mas vai para onde? Me fala. Com toda a humildade, né? Com certeza ele teria grandes dificuldades em ir para muitos lugares. Mas o fato é que, como essa história das doutrinas existem, nós não temos o que fazer, senão o quê? Ler a Escritura, ler a história da igreja, ter um entendimento claro do que a doutrina, a doutrina majoritária, né? O que a doutrina majoritária diz. Nós temos que saber o que eles dizem, entender por que eles acreditam assim, e não colocar em xeque o que eles estão dizendo, mas fazermos as perguntas necessárias para que aquela estrutura doutrinária se mostre para nós e nós possamos verificar à luz de que é a grande questão. Eu vou repetir o pensamento, para vocês entenderem exatamente onde nós estamos nos firmando. Nós temos que conhecer as doutrinas. Então, doutrina da redenção. Então, existe a doutrina da redenção, grosso modo aí, nós temos um pensamento quase que uníssono, com pequenas diferenças entre a Igreja Católica Romana, pensamento reformado e pentecostal. No geral, tratando-se de redenção, é a mesma coisa. Eles passam pela ideia de dívida, a ideia de um credor, a dívida de um resgate, a dívida de um pagamento pela vida do pecador. Então, isso passa pela católica, passa pelo protestantismo, passa pelo evangelicalismo. Então, todos concordam que Deus é o grande credor da humanidade, e que a humanidade, por sua vez, são os devedores de Deus. Existe um problema mercantil, usando só a linguagem, tá? Existe uma relação de devedor e credor. Qual que é a dívida? Segundo o que se entende no pensamento majoritário sobre a redenção. Ora, é que o homem, ele pecou. Vocês sabem da história, comeu a maçã, ou a pera, ou o coco, né? Dizem que é o coco, porque diz que a Eva tomou o fruto e comeu. E a única fruta que você toma e come é o coco. Você toma água e come já disseram que é o coco, porque a mulher tomando o fruto o comeu. É interessante, né? Como as pessoas... Bem, mas a partir daí, o fato é que agora o homem tem uma dívida. Essa dívida custa quanto? Custa a sua própria morte. Nada paga a dívida senão a morte. Quem quiser pagar a Deus a sua própria dívida, pronto, será morto. Mas não será morto, não. Será lançado dentro de um tacho de fogo, e esse tacho vai ter lá dentro enxofre e fogo, e a alma vai ficar dentro desse tacho. Quanto tempo? Eternidade. Acaba nunca, passam os milhares de anos, centenas de milhares de anos, bilhões de anos, tantos anos, e não tem nem ano, nem tem nem contabilidade, né? Até fizeram uma vez uma ilustração para poder ilustrar o poder da eternidade, né? Para poder criar um medo. Diz que eu tinha uma montanha muito grande, a maior montanha do mundo. Essa montanha é formada do material mais duro do mundo. Então é uma montanha quase que indestrutível. Não somente pela impotência de tamanho, quanto pela dureza do material com que ela é feita. Daí diz que a cada 100 anos, vem um passarinho e amola o bico no pico dessa montanha e vai embora. De modo que quando essa montanha acabar, zerar, de tanto o passarinho a cada 100 anos vir, quando ela acabar, terá se passado 1 segundo da eternidade. Entenderam, né? O camarada... quem criou essa história foi o mesmo que falou que o fruto comido pelo homem foi o coco. Bem, de todo modo, a ideia é a seguinte: é que
nesse estendimento, a alma ficará lá. Ela viverá 80 anos aqui na terra, vamos colocar 80 anos como sendo uma idade limite, ou média, quer dizer. E aí ele peca 80 anos e passa a eternidade pagando uma dívida que não se paga, na verdade, porque não há fim. Não há fim. Esse é o pensamento. Quer pagar, morre eternamente, ponto final. E essa morte eterna não é morrer exatamente, é viver eternamente sofrendo. Então, vida eterna é viver com Deus para sempre, e a morte eterna é viver eternamente sofrendo. Esse é o conceito que eles dão. Lógico, não com essas palavras que eles não falam, né? Porque gera uma contradição. Como é que é morte eterna? E morte eterna é viver eternamente. Então, eles evitam falar isso, mas o fato é que eles dizem que o homem sofrerá a morte eterna, mas de fato não morrerá, porque entenderão morte enquanto separação, não enquanto fim de existência. E aí, para fundamentar isso é fácil, né? A Bíblia tem texto para tudo e para todos. Pegar versículo aqui, outro ali, tal. Ainda mais nos dias de hoje, em que todo mundo sabe tudo. Recentemente, para trás, eu estive numa live de um pessoal, e eu agoniado, angustiado, porque todo mundo sabia tudo, e cada coisa, história sem futuro, tudo fora de lugar, até para ler um texto bíblico em português, a pessoa catando as letrinhas para fechar uma palavra, aí daqui a pouco, não é porque no grego diz isso, aí vai ler o grego, aí pior ainda, né, para ler o grego e tal. Aí eu perguntei assim, coloquei no chat assim, alguém aqui conhece grego? Aí todo mundo sabe tudo, aí para pegar versículo e para buscar grego, para fundamentar a sua doutrina, e aí você cria o quê? Qualquer coisa. Então nós temos que entender essa estrutura que nós estamos fazendo. Agora a questão não é para dizer que está errado, é para nós pegarmos esse pensamento que acabamos de colocar e compará-lo com a verdade. Mas como assim? Eles não chamam a própria doutrina de verdade? Quando alguém diz a minha igreja prega a verdade, o que isso quer dizer? Prega a doutrina verdadeira, não é esse o pensamento? Aí aparece a gente dizendo, não, nós temos que comparar essas estruturas teológicas com a verdade. A verdade é a medida. Como é que eu vou saber se a doutrina A, a doutrina B, a doutrina C, que foi criada por um fulano no século tal, na história da igreja, é uma doutrina correta? Eu tenho que ter uma medida, sim ou não? Eu tenho que ter uma medida. E a medida é a própria verdade. Ah, mas a doutrina é a verdade. Não, a doutrina não é a verdade. A doutrina é um raciocínio. A doutrina é uma interpretação. Entendam isso definitivamente. Toda doutrina é uma interpretação de um pensamento. As doutrinas surgem de reflexões filosóficas. Não existe doutrina que não seja fruto de reflexão filosófica. Bobagem. Tá bom? Lá vem o tal de filosofia de novo. É porque o primeiro a usar o termo filosofia, desculpe-me, o primeiro a usar o termo teologia e a criar a teologia enquanto essa estrutura de raciocínios foi Aristóteles. Ele que cunha a palavra teologia. Não vem de igreja, de Jesus, de apóstolo, não, vem lá do 4 séculos antes de Cristo. Então, nós temos que pegar essas estruturas, seja lá qual for, seja a que o Devap prega, tá? Seja que a igreja católica prega, protestante, qualquer uma, não importa. Deus é amor, traga a doutrina, traga a estrutura, traga o raciocínio, não é? E vamos medir com a régua da verdade. Aí fica simples, aí tudo agora se pacifica. Não temos mais que ficar debatendo. Aí fala, tá, mas e qual que é a régua da verdade? Qual que é a régua da verdade? E eu vou trazer para vocês hoje um conceito de verdade, para que vocês compreendam o que é a régua da verdade. Perfeito? Então, para você entender o que é a verdade, e nunca mais você vai esquecer o que é a verdade, vamos começar pensando em Deus, a divindade. Quem é a divindade? Paulo vai dizer, a divindade é aquela que ninguém viu,
e nem é capaz de ver. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Explicando esse texto. Isso é Paulo que está falando de maneira assertiva. Não é o Antigo Testamento que trabalha com linguagem rudimentar, não. É Paulo dizendo categoricamente, expressamente: olha, ninguém jamais viu a Deus, ponto. Ah, Moisés viu a Deus. Não, ele não viu. Ah, mas Isaías 6 diz que Isaías viu a Deus. Não viu. Ah, mas está escrito. Se você for pegar a literalidade de tudo que está escrito, você vai ter um problema na sua vida. E grande. Ah, então Isaías não viu? Ele teve uma experiência, um êxtase, uma visão. Até porque no Antigo Testamento é dito que Deus aparecia para as pessoas em forma humana, corpórea. Ali isso é chamado de epifania. Não é Deus, 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 enquanto o ser eterno. Porque a prerrogativa de Deus é exatamente ele não ser visível. E por que não é visível? Ora, o que é visível? Onde está o problema da visão? Onde está a deficiência da visão? Simplesmente porque você imagina que nós vivemos no planeta Terra. Sim ou não? E não tem uma discussão se a Terra é geóide ou se ela é plana. Não tem discussão? Por que esse problema não se resolve? E não vai se resolver? Ora, porque ninguém, nem de um lado nem de outro, tem condições de sair da Terra e olhá-la de frente. Nós vemos a Terra onde você pisa. Você não vê o globo, ou não vê o disco. Mas mandaram uma sonda, mas ninguém acredita na sonda. Porque tiraram foto, o povo não acredita. Então, fica difícil provar categoricamente. O que é provar categoricamente? Isso aqui é um óculos, está provado, vocês podem pegar, isso é empírico, é experiencial, é experiência. Então, por que nós não conseguimos ver a Terra? O planeta? Porque nós somos infinitamente menores do que a Terra. Nós vivemos na Terra, in loco, num local. Nem São Paulo a gente consegue ver, que é bem aqui pertinho. Agora imagine quando a Escritura diz que todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, sejam anjos, principados, potestades, poderes, dominadores, homens, animais, tudo que foi criado nele. Como é que alguém pode vê-lo? E olha que eu estou usando aqui uma categoria meramente espacial, porque Deus não pode ser pensado em termos espaciais. Então, Deus não pode ser visto. Isso aqui é apenas um argumento dos mais fracos que existem para dizer que nós não temos como ver o todo, porque a nossa visão não contempla o todo, porque a nossa visão não foi feita para contemplar o todo, porque nós somos insignificantes relativamente ao planeta Terra, que dirá ao nosso sistema solar, que dirá à nossa galáxia, que dirá às bilhões de galáxias que há. Perfeito? Bem, de todo modo, esse Deus eterno, Criador de tudo, Ele é o Deus invisível, aquele que ninguém jamais viu nem é capaz de ver. Agora, se ninguém viu a Deus, ninguém, e nem é capaz de ver, a pergunta que nós fazemos é: e agora? Como é que eu vou lidar com a questão divindade, a questão Deus? Ninguém viu, ninguém esteve com Ele, ninguém verá, porque nem é capaz de ver. Estou falando de 1 Timóteo 6,16. Como é que eu vou saber a vontade dEle, o conselho dEle? O que Ele espera de mim? Então, ou seja, nós estamos completamente incapacitados e impotentes. Nós somos no sentido de conhecer a Deus. Não tem jeito. Daí o que disserem dele está dito. Né? As pessoas falam de Deus várias coisas. Um fala de um modo, outro fala de outro fala de outra maneira. Um fala que é uma energia, outro fala que é uma inteligência, outro fala que ele é mau, outro fala que ele é bom. Só que ele é bom, mas ele não é mau, embora ele cometa maldades. E aí você fica naquela confusão toda.
todo mundo falando e você não tem o que fazer. Aí esse Deus que habita em luz inacessível, se é luz inacessível, quem é que acessa ele? Ninguém acessa. Luz inacessível, Nivaldo. Como é que a gente vai fazer então? Então esse Deus, ele que criou todas as coisas, falou assim, ó, eu vou me revelar aos homens. Eu vou me dar a conhecer aos homens. E daí ele começou num processo de se mostrar. E esse processo de se mostrar, ele vai atendendo algumas categorias bem rudimentares, do mais simples para o mais complexo. Deus se revela da forma mais simples à mais complexa. Assim como uma criança, quando começa a se entender por gente no mundo, tem que ir para a escola. Aí ele começa pelo jardim de infância. Então o conhecimento que lhe será dado, mostrado e revelado, tem que atender, né, o processo de ascensão até ele chegar no ensino médio, no ensino superior, né? E assim ele pode ir galgando. Então, primeiramente, Deus se mostra, ou melhor dizendo, ele se esconde na criação. Então, quando você vê a beleza da criação, fala, poxa, eu não sei quem fez isso. Eu tenho certeza que não foi, né? O Iandro também não foi. Einstein não foi. Então, eu sei de uma coisa, que esse camarada é bom, ele é poderoso. Eu vejo o poder dele na criação. E ele é bondoso porque ele se preocupou com o alimento para o ser humano, com a diversidade de alimento, cada um tem um sabor diferente, uma textura diferente. Então ele é bom. Ele também é perfeito, porque as suas obras são perfeitas. Então eu tenho algum conhecimento dele, sem saber exatamente quem é, e chego à primeira conclusão: se alguém deve ser Deus, é esse que fez. E se alguém, portanto, tem que ser adorado, reconhecido, a quem eu devo minhas ações de graças, é esse Deus. Só que aí vai avançando, né? Ele então começa a se revelar também por meio de profetas. Aí é um conhecimento um pouco mais claro do que a revelação na criação, por meio da criação. Por quê? Porque agora tem linguagem, e a linguagem traz definições, traz mais compreensão, inteligência. O grande problema é que esses profetas que vão surgindo na história da humanidade, eles são homens, e como homens estão sujeitos ao tempo, e sujeitos ao tempo estão sujeitos também ao espaço. Sujeitos ao espaço e ao tempo estão sujeitos à cultura, ao pensamento do seu tempo. E os homens vão mudando com o tempo, suas culturas vão se transformando, vão se alterando, né? Porque o homem, ele é um ser que está em constante crescimento. Logo, essas revelações que são dadas, né, elas atendem minimamente um momento da história, mas que não serve para toda a história. Ou seja, quando Deus se revela para Moisés, por exemplo, ele dá um tanto de leis, não dá? Leis e mais leis e mais leis e mais leis. Aí você vai olhar aquelas leis, o que está por detrás daquelas leis? Hoje, quando eu leio, eu sou honesto com vocês, para mim não faz nenhum sentido. Não faz sentido aquelas leis que estão lá. Mas se você começar a estudar a história do povo hebreu, o tempo em que eles viveram, os problemas de ordem sanitária, de ordem de alimentos, de higiene e de agricultura, os problemas políticos, você vai observar que aquelas leis atendiam a necessidades próprias daquele tempo. É Deus cuidando daquele povo. E aquele povo, na sua experiência com o divino, e nas suas reflexões com o divino, e nas suas possibilidades de entendimento do divino, apresentavam Deus na medida dos seus olhos. A prova disso é que Moisés fala uma coisa de modo positivado: tem que sacrificar animais. Está lá em Levítico, claramente. Passa alguns anos, vem Davi, e Davi também, na sua experiência com Deus, nas suas reflexões, ele diz: olha, Senhor,
o Senhor não quer sacrifícios. Até porque o Senhor não come carne, o Senhor não bebe sangue. Eu falei Davi, mas eu acredito que não é bem Davi, é um outro lá. Salmo número 50, tá? Só verificar lá o títulozinho lá em cima, que também não vai mudar nada. O que importa é que no momento posterior ao que Moisés falou, tem alguém refletindo sobre Deus e pensando: puxa, esse Deus eterno, criador de tudo, não pode ser identificado a um Deus grego, caprichoso, que se alimenta de carne e sangue. É uma reflexão. Leiam os profetas, profeta Isaías, por exemplo, capítulo 58, está lá dizendo para o povo, em nome de Deus: ora, qual foi o jejum que eu pedi para vocês que vocês fizessem? Para ficar com fome, sem comer comida? Está lá escrito com essas palavras. Qual foi o jejum que eu pedi para vocês? É o jejum de Daniel, 21 dias sem comer nada, sem beber nada. Aí fala: não, o jejum que eu pedi para vocês é que vocês soltem as amarras da injustiça. Vocês são injustos para com os seus irmãos. Vocês escravizam pessoas, os senhores não pagam o que é devido ao trabalhador, vocês oprimem o trabalhador, e eles estão, portanto, cansados, eles estão morrendo, eles estão sofrendo. Então, a maneira de jejuar é você tirar aquilo que é seu e dividir com o outro. Solta essas amarras da injustiça. Esse é o jejum que eu pedi que fizesse. Isso é, dentro da própria Escritura, ela vai se tornando clara para nós acerca de como é esse Deus que ninguém jamais viu. Até que por fim, esse Deus falou assim: bem, agora eu vou lá pessoalmente, o eterno que ninguém jamais viu. Só que ele não pode vir. Como Deus virá aqui? Até porque falar que Deus viria ou veio é estranho, porque Deus não tem como ir ou vir. Ir e vir são características e categorias de seres finitos, dentro de um espaço. O fulano sai do ponto A, se desloca em movimento até o ponto B. Como Deus pode ir a algum lugar se tempo, espaço e tudo existem dentro dele? Existem nele. Ele é infinito. Para tanto, essa divindade inacessível, que ninguém viu nem é capaz de ver, que nós não ouvimos sua voz, nós não sabemos do seu coração, nada podemos falar dele, absolutamente nada, porque ele é inacessível. Ele vai se tornar acessível se reduzindo, se encolhendo e se colocando na possibilidade de um relacionamento. E esse que surge enquanto essa divindade que se coloca na possibilidade do relacionamento se chama Deus. Não entenderam, né? A divindade se torna Deus. Deus está para nós. Deus é um nome. Deus é um substantivo. Você não pode se referir ao eterno, e nós sempre vamos se referir ao eterno com algum substantivo, eterno, divindade, qual seja o nome, mas o fato é que nós temos que estar claro que a divindade, enquanto inacessível, ela está fora de qualquer projeção nominal e mesmo abstrativa da mente. Não tem como, esqueça isso. Só que ele fala assim: eu vou me colocar na possibilidade de relacionamento, e essa possibilidade é Logos, é Deus. É Deus possível ao homem. E é esse Deus possível que lida diretamente com a sua criação. Entenderam ou não? Mas ainda assim, a criação não lida com a divindade inacessível. Ela lida com a divindade possível, estreitada, reduzida, num esforço descomunal, com algo que nós chamamos Deus, e esse Deus é o Logos. Esse Deus, ele é a sabedoria universal,
Ele é a consciência cósmica, porque tudo encontra sentido nele, tudo é sustentado por ele. Já tem agora um primeiro meio de contato com a divindade em Deus, aqui na própria criação, no próprio ato de ser criação, já tem conexão com a divindade que se faz Deus para nós. Quem está entendendo? E agora esse Deus, que é o Logos, vai se reduzir ainda mais para vir até nós. E o Verbo se faz carne, que ainda é uma redução descomunal, que ainda foge da nossa compreensão humana. Por isso que é chamado o mistério da encarnação. Mas ele se faz homem, e quando ele se faz homem, ele se coloca entre nós e a divindade. Então nós estamos aqui de um lado, a divindade inacessível, e ele se põe entre a divindade e o homem, e os homens, a humanidade, o homem Jesus, Deus feito homem. E aí ele fala: eu sou a verdade. Você não vai encontrar nenhuma outra declaração de verdade, senão o único que declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cristo é a verdade. Logo, para eu saber quem é a divindade, eu só tenho um meio: o Cristo encarnado, que veio para quê? Para trazer ao entendimento, ao coração dos homens, a revelação de quem é Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O que diz lá? Quem sabe? Vamos lá? Colossenses capítulo 13, ou melhor, capítulo 1, versículo 13. Alguém pode falar: pastor, mas você não ia ler o livro? Porque quando eu venho para cá, queridos, eu não sei nem a parte que eu estou no livro, e eu peço para abrir o livro na página que nós estamos quando chega aqui, mas eu não sigo cartilha. Perfeito? Eu vou seguindo o que Deus vai nos levando a entender, mas está tudo relacionado com o que nós queremos dizer. Na verdade, eu estou postergando a leitura, porque nós vamos começar a fazer alguns questionamentos. Nós vamos precisar desse entendimento. Do contrário, você pode sair daqui frustrado, até com raiva de mim. Então, se você não tiver um embasamento claro antes, você pode não compreender. Então, Colossenses capítulo 1, vamos ler do 13 em diante, até o 15. Ele, quem é esse ele aqui? É o Pai, no versículo anterior, versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de quem? Do Filho do seu amor, no qual é em quem? No Filho. No Filho temos o quê? A redenção. No Filho temos a remissão dos pecados. Versículo 15. Este quem? O Filho é a imagem. É para ler com calma. O Cristo de Deus é a imagem. Se o Deus inacessível eu não posso imaginar nada possível dele, como é que eu posso servi-lo, adorá-lo, conhecer sua vontade? Então agora vem o Cristo, que é o Deus possível, e para essa possibilidade nós chamamos Deus, com quem nós nos relacionamos, e ele é dito: ele é a imagem. Imagem de quem? Do Deus? O Deus invisível não pode ser visto, mas ele tem que se mostrar de alguma maneira. E para se mostrar, ele tem que fazer de si mesmo uma imagem, ou apresentar a nós alguma imagem. A imagem está para a possibilidade de conhecimento. Não é sem razão que está proibido que o homem faça qualquer imagem acerca de Deus.
Porque sempre que o homem fizer alguma imagem de Deus, não reproduzirá o que o eterno de fato é. Então, sendo nos proibido fazer imagem da divindade, a divindade se apresenta na imagem do Filho, porque o Filho é a imagem do Pai. Mas imagem, entenda, não está para orelhas, olhos, boca, barba, né? As pessoas, infelizmente, ao lerem a Bíblia, não conseguem discernir a linguagem bíblica, que é uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana. Então, a imagem do Deus invisível. Então, em Cristo, e esse Cristo agora encarnado, eu sei como a divindade é. Eu tenho noção do que é a divindade. Então agora esse Cristo encarnado, ele diz, olha, eu sou a verdade. E assim ele viveu por 33 anos na terra, vivendo, portanto, agindo, e quando ele agia, embora agisse como homem, ele agia, né, segundo a divindade, segundo a vontade, segundo o desejo, segundo a medida de santidade, a medida de justiça, segundo tudo que Deus é, o eterno é, ele vivia. Então quando você olha para o viver humano de Jesus, você fala, esse viver é a verdade, ó. E quando então ele falava, ensinava, ele falava usando a linguagem humana para se referir à divindade. Logo, esse falar de Jesus é a verdade. Quem está entendendo? Então, esse Jesus, ele diz, eu sou a verdade. Então, agora eu estou diante de muitas estruturas de pensamentos teológicos criados pelos homens, a partir das suas experiências com Deus, a partir das suas reflexões filosóficas e espirituais acerca de Deus. E agora eu falo, como é que eu vou me situar? Então, você vai pegar uma doutrina X que você quiser, que é o que estamos fazendo, trazendo, colocando sobre a mesa. No nosso caso, é a doutrina da redenção. O que ela diz acerca de Deus? Diz que Deus é um credor. Deus é um credor. Então traga a régua, traga Jesus. Jesus vai falar o quê? Peguei vocês. Porque aqui é aqui onde entra toda a complexidade da coisa. Né? E eu costumo complicar as coisas, porque ao sair daqui, alguém vai dizer isso para você. Você fala, ele me enganou, não disse isso. Jesus vai dizer assim, olha, traga a medida. Deus é credor, traga a medida. Jesus, o pai é credor. E ele vai dizer assim, olha, um pai tinha 2 filhos. É a verdade que está dizendo. Estou perguntando para ele a verdade, se Deus, o eterno é credor. Ele diz, um pai tinha 2 filhos. E aí a história vocês sabem, um pegou a sua vida e dissipou-a completamente. Depois de chegar no fundo do poço, desgraçado, miserável, fedido, todo esculhambado, destruído, volta. E aí quando ele volta, ele vem com a mentalidade judaica de um Deus credor. Será que ele vai me receber? Eu gastei o dinheiro. Eu tenho uma dívida. Eu gastei minha vida toda. Aqui é uma parábola, trabalha com significante e significado. Então, na parábola é dinheiro. Na realidade é nossa vida. Ele vai voltando e pensando, ele tem o direito de não me aceitar. Afinal, não é só uma questão de dinheiro, também é uma questão de ofensa. Qual pai que não ficaria ofendido? Um filho desrespeitoso com 15 anos de idade, fala, estou indo embora, não quero mais viver na sua casa, porque eu quero viver a minha própria vida. E ainda exigir, sem a morte do pai, parte da herança. Então tem um problema da ofensa. Então ele vai pensando na ofensa, vai pensando no dinheiro. Aí ele tem uma estratégia. Ele diz, bem, eu vou fazer um negócio com ele. O senhor me recebe, mas me recebe como empregado. Bem, eu vou trabalhar para o senhor, não terei, os privilégios de filho, porque isso eu já perdi. E o fato de eu estar na sua casa comendo do pão, porque todo empregado come pão, eu só quero comer pão, porque lá dos porcos não podia comer. Então eu trabalho e como pão. Acho que chegou aqui numa balança, né?
E essa balança nós, homens, chamamos de justiça. Ah, Deus é justo. Meu irmão, você não sabe o que está dizendo, não. Quando você diz que Deus é justo, você está usando a você próprio como a medida do que é justiça. Você está usando a lei do seu país para pensar acerca da justiça. Se a coisa fosse tão simples, não haveria grandes textos falando sobre a justiça do ponto de vista filosófico, discussões infindáveis da humanidade discutindo o que é a justiça. Até hoje ninguém descobriu. Só podemos falar de justiça relativa segundo um padrão estabelecido para um povo, só. Então, se ele volta, o filho, e o pai o recebe nessas condições, eu acho que chegamos a um meio termo. Porque eu não aceitaria esse filho. Vagabundo. Ou não é vagabundo? Não, esse filho não é vagabundo? Se ele não é vagabundo, quem é vagabundo? Até porque literalmente era vagabundo, vagava pelo mundo. Me saí bem, né? Mas, poxa, por outro lado também, o pai não pode ser tão ruim assim. Até porque o filho tem uma proposta: eu trabalho e como. E a questão de filho, esquece, eu vou ser um trabalhador, como qualquer trabalhador. Então, chegamos no meio termo. Jesus está respondendo para nós se o pai é credor ou não, porque a igreja diz que é. Aí como é que Jesus fala? Vinha ainda o filho longe, quando o pai o avistou, correu ao seu encontro, e o filho começou a dizer: não, porque eu pequei contra o céu, pequei contra ti, porque eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu vou trabalhar, porque não sei o quê. O pai não deu atenção a nada disso. O pai nem ouviu isso. Deu foi ordens aos empregados dizendo: traga sandálias. Isso é credor? Isso é credor? Traga veste nova. Isso é credor? O pior agora é para matar, para destruir. Pegar o seu anel de autoridade, de governo, de dignidade e colocar no dedo do filho. Isso é para acabar. Isso é para destruir. O filho fala assim: não, aí não precisa tanto, pai. Tudo bem que o senhor é maravilhoso, mas não é tanto. Não, mas assim é o pai. É Jesus dizendo para nós como é o pai. E vamos fazer agora uma festa. Por quê? Porque o filho retornou. Quanto o pai cobrou do filho? Jogou na cara do filho: eu te recebo, mas olha, camarada, presta atenção. Falou isso? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Não tem credor segundo a medida. Segundo Moisés tem credor, segundo fulano tem credor, segundo fulano tem credor. Tem até versículo na Bíblia que diz que Deus é credor. Mas Jesus falou: não, olha para mim. Eu ia falar uma coisa aqui, gente, mas vão me chamar de herege. Já chama? Sem falar? Não olha para cá não, ó. Olha para Jesus. Ficou ruim. Conversa ruim. Como pode? Meu irmão, se você tomar isso aqui como manual, letra por letra, palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, você vai se tornar um assembleiano, um calvinista, um arminiano, um católico, porque todos que fizeram isso caíram dentro desses apriscos que não representam a verdade que é Jesus. Eles falam de Jesus, mas o Jesus dele é um Jesus manipulado. Então não é para ler a Bíblia, é para ler a Bíblia à ótica, à luz de Jesus. Moisés disse isso, é muito bom para o tempo dele, vai ficar só para ele. Jesus não é assim. Entenderam? Não, Jesus não é assim. Jesus é aquele que falou assim: vocês querem saber como é que é o Pai? Querem saber como é que é o Pai? Isso é Jesus falando, ele é a verdade, ele é a medida, pronto. Essa noite eu sonhava que eu ministrava umas palavras aqui na igreja,
E eu fazia com encenações. Tinham pessoas que iam representando os papéis para ficar bem vivo, bem nítido. Foi interessante. Imagina Jesus trazer uma prostituta. Você sabe o que é prostituta? Quem sabe o que é prostituta? Prostituta. Não, não é isso aí não. Esse aí é um conceito. Você tem que ir lá de madrugada e olhar para ver. E ainda assim você não sabe o que é. Mas vendo assim, literalmente frente a frente, nas condições em que se encontram com suas roupas, nos lugares, você causa mais repulsa do que só pensar. Sim ou não? Pega uma pessoa daquela lá da Coca-Cola, qualquer um daqueles lá, pega o mais esquisito, Deus traz, coloca aqui na frente, aí já causa desconforto em todos nós, né? Trazer aqui na frente, não, deixa sentado lá atrás, não, é aqui. Como é a divindade? Ele dizendo, agora que trouxe a fulana, vamos trazer um outro aqui. Aí traga aqui o Silas Malafaia. Tá bom, não tem problema. Traga o Ed Macedo, não tem problema. Você não gostou do Silas, traga o Macedo. Traga o Chapéu. Vamos ver o seguinte, vamos trazer todo mundo. Vamos trazer todo mundo para cá. Traga o Malafaia, o Chapéu, o Soares, o Francisco, traga todo mundo. Aí Jesus fala assim, contemplem, por gentileza, aqui e aqui. De que lado você quer ficar? No sentido moral, tá? Cuidado com sua mente. Eu quero ficar do lado de cá. O pessoal está orando, está jejuando, nos cultos, nas vigílias, não é? Com a Bíblia, gritando, cobrando dinheiro, dízimo, Deus irá, Deus vai voltar, Deus vai matar, né? Enfim, Sodoma e Gomorra pereceu por causa dessa mulher aqui, ela é culpada desse tipo de gente. Jesus fala assim, olha, tá vendo essa pessoa aqui, essa prostituta? Ela vai entrar no reino primeiro do que vocês tudo junto. Esse é o eterno. Mas qual é a lógica disso? Simples, porque dela para vocês, são todos seres humanos. Nivelou? Só que num ponto ela é melhor do que vocês, porque ela vende o corpo porque tem que comer. Vocês pagam para comer. Quem é pior? Quem vende o corpo para comer ou quem paga para comer? Vocês estão entendendo a linguagem, né? Normal. Não, bobagem. E lá tem pastor pagando. Tem obreiro pagando. Lógico que ninguém sabe, porque, né? E quando sabe, acontece o que está acontecendo agora. Só vocês olharem a internet, tem gente nesse momento agora. Né? Isso quando não está pegando as irmãs da igreja, o fulano, a criança e tal, e o pau quebrando. Então, nesse caso, essa aqui, ela não é pior do que vocês, mas vocês me parecem que se a cobiçam, também se tornam pior, porque se ela vende para comer o pão e vocês pagam para comer, vocês caem em maior transgressão do que ela. E se vocês não pagam, mas quando passam na rua olham com intenção impura, logo você também se tornou pior do que ela. E para poder fechar o pacote, poderia falar muito mais coisas aqui, o fato é que vocês vestem uma capa de religiosidade chamada de hipocrisia, e a hipocrisia é a coisa que mais ofende a Deus. E por que ela vai entrar primeiro? Porque ela é mais merecedora do que eles? Não, porque ela tem melhores condições de perceber a sua condição. Não é porque ela vai entrar porque é prostituta? Não. No reino de Deus não entra prostituta no reino de Deus. Entendam isso. Não entra blasfemo, não entra covarde, não entra. Mas como assim? É porque lá só entra salvo. Mas não é salvo porque você tem uma credencial, porque você fez aquilo, não. Você é salvo porque o Cristo que habita em você, Ele te transformou, salvação interna, interior. Você tem a condição orgânica de ser um legítimo cidadão do reino dos céus. Ser um cidadão, é mais ou menos assim, digamos que uma pessoa estrangeira venha morar no Brasil. Por mais que ela tenha um documento, uma carta, tenha alguma coisa que até mesmo ganhe uma cidadania, mas ela não é organicamente. Estou errado? Tem um documento aqui, ó.
eu sou cidadão americano. Não, não é. Você é judicialmente, mas você não é. Então, os crentes pensam que vão entrar para o reino de Deus com uma cidadania judicial, com green card para entrar. Ó. Não, não. Para entrar no reino, você tem que ser cidadão orgânico, gerado no reino de Deus. No caso da prostituta, ela vos precedem, o processo de chegar lá dela é mais rápido do que o de vocês, porque vocês não podem reconhecer as mazelas e as misérias que há nos vossos corações. Estão entendendo, pessoal? Vão dizer, não, mas a Bíblia então, Deus não é credor, a partir dessa perspectiva não é credor. Mas tem um texto, vão dizer assim, olha, tem um texto, e sobretudo ali em Mateus capítulo 6, versículo, a partir do 6, versículo 9, começa a oração do Pai Nosso ali, versículo 14, 15 ou 16 do capítulo 6 de Mateus, quando acaba a oração do Pai Nosso, a Jesus fala assim, ó, bem, na própria oração, ele vai dizer, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não colocou condição ou não? Se não é uma ordem, é uma relação. Perdoa assim como nós perdoamos. Mas quando acaba, Jesus fala de maneira assertiva. Pois se vocês não perdoarem os vossos pecados, tampouco o Pai Celestial vos perdoará. Alguém tomando este texto pode dizer, o Pai é credor, ele está cobrando alguma coisa. Primeiro que ele não cobra para si. Ele não recebe nenhum pagamento de satisfação. Ele fala, não, olha, a questão aí é o que significa o perdão. Se você não perdoa o seu irmão, nós temos duas pessoas aqui que estão prisioneiras, estão amarradas. O que é não perdoar uma pessoa? Então imagine só que você não perdoe aquela pessoa que você odeia. Aí você fala assim, essa pessoa a quem eu odeio, eu quero ela, que distância de mim? Que distância? Bem longe, né? O mais longe possível. Aí você, por não perdoar, você amarra ela no seu coração. E onde você está, ali ela está. E para onde você vai carregando a pessoa consigo. Você é contraditório, você está dizendo que você quer ela distante, mas você traz consigo. Logo você está preso a ela, e ela está presa a você. Mas quem é o maior prisioneiro? É você que não perdoa. Então, a questão de perdão é questão de ser livre. A palavra perdão no grego, pelo menos numa das suas acepções, significa deixar ir, deixar livre. Já a palavra divórcio na Escritura traz da sua raiz a ideia de perdão, no sentido de divórcio, deixa ir, libera, pode ir, está tudo bem, você não me deve nada. E o perdão de Deus é a liberdade que Ele nos dá. Deus nos perdoa, ou seja, você pode ir, você não deve nada. Mas no momento em que você deixa de perdoar o seu irmão, você próprio se prende na cadeia circunstancial do ódio, da raiva. E logo você não pode experimentar o perdão de Deus. Logo, quando o texto bíblico diz, o Pai Celestial não vos perdoará, você não deve entender que Deus está jogando, perdoa, perdão, não perdoa, não perdoa. Escravo de Jó, joguinho, andoleta. Não. A ideia é, se você não perdoar, como você estará livre? Deus te dá perdão, mas quando você não perdoa, você próprio se aprisiona, logo não está perdoado, porque está perdoado é estar livre. Bem, explicado isso, o fato é que para você poder saber o que é a verdade, nós sabemos, a verdade é Cristo. Saber o coração e o que é a divindade, em relação às doutrinas, que nós começamos falando de doutrina, não foi? Que os homens criam. Então, eu tenho que saber se essa doutrina corresponde ao eterno.
Eu só tenho uma maneira de saber: trazendo para Jesus e perguntando para Jesus. Se a doutrina se enquadra no Espírito de Cristo, representa e reflete quem é o Pai. Se não se enquadra, tem um problema em Deus? Tem um problema na verdade? Tem um problema onde? Na doutrina. Logo devemos rejeitar toda e qualquer doutrina que não reflita o Espírito de Jesus. Este é o ponto. E aqui nós começaríamos a nossa leitura do livro. Mas vocês percebem que isso é importante saber? Ou seja, nós já temos uma maneira de aferir olhando para Jesus. E nós lemos na semana passada, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 4, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 4, 5, 6, quando diz que Cristo, que nós conhecemos a Deus na face de Jesus. Bem, pega seu livro, nós temos ainda 5 minutos. E aqui nós temos na página 97. Redenção é o mesmo que libertar aquele que está cativo e trazê-lo de volta, redimido à casa do Pai. Então, como nós vamos falar de redenção, nós vamos começar a compreender o que é redenção. Eu não posso pregar redenção sem nunca refletir sobre redenção. A redenção, ela implica um cativeiro. Se você fala de redenção, implica um cativeiro, implica um sequestrado. Precisa ser redimido, libertado, tirado, né, daquele lugar e trazido para o lugar onde ele sempre deveria estar. Redenção é o mesmo que libertar aquele que está cativo e trazê-lo de volta, redimido à casa do Pai. Para tanto, ou seja, para você então redimir essa pessoa, para que ela receba a redenção, era necessário reverter o processo do pecado organicamente no coração do homem, gerando nele uma disposição contrária à que o levou à sua desintegração de Deus e sua criação. Ou seja, aqui nós temos que definitivamente resolver uma questão. Definitivamente. Olhem para mim, entendam. Quando as estruturas teológicas que nós estamos aqui pensando e refletindo sobre elas falam, por exemplo, de pagamento, de Deus credor, o homem devedor, e de um pagamento que é necessário, a teologia vai dizer assim: bem, Jesus veio, o Filho de Deus veio, e ele pagou a conta, ele pagou a dívida. Como é que ele pagou? O sofrimento dele, cada paulada que ele levou, quando ele foi cuspido, beliscado, chutado, xingado, humilhado, coroado com coroa de espinho, pregos nas mãos, prego nos pés, lança do seu lado, todo aquele sofrimento estava pagando, porque aquelas pancadas eram para você. E se, portanto, ele pagou, a pessoa quando crê, quando acredita nessa mensagem, dizem as estruturas teológicas do cristianismo: você agora está o quê? Eles dizem: salvo. Por quê? Porque eu tenho aqui o comprovante de pagamento. Quando você paga uma dívida e a empresa te cobra, o que você faz? Você fala: não, já paguei. Então você pode enviar o comprovante para nós? Aí você vai: vixe, agora, cadê o comprovante? Aí na maioria das vezes você não encontra. E às vezes você não encontra, é possível que você achou que tivesse pago e não pagou. No caso, você vai procurar. Se você encontra, fala: opa, tá aqui, ó, esfregar na cara. Você vai lá fumaçando. Você vai dizer assim: ainda vou processar essa empresa por calúnia e difamação e enfim. Aí chega lá, mostra a mulher, a pessoa olha, verifica, aí coloca o óculos, olha no sistema. 1 hora, 2 horas depois, já demos baixa, o senhor pode ir. Você tenha o comprovante de pagamento. Então o crente, ele entende assim: o problema era do homem, ele tinha uma dívida, Jesus veio, levou as pancadas, pagou, ele tem um recibo. Agora ele quer entrar no céu com esse recibo. Só que se ele entrar no céu com esse recibo, ele vai matar Jesus de novo. Porque o homem é mau, o homem é perverso. O que nós estamos dizendo? Que esse raciocínio está errado. Veja, para tanto era necessário o quê? Reverter o processo do pecado. Então, para vocês entenderem isso claramente, se o filho pródigo saiu da sua casa e foi para uma terra distante,
Digamos que a terra distante ficava a 10 quilômetros da sua casa, de onde ele saiu. Ele não caminhou 10 quilômetros para ele voltar. Ele tem que caminhar de volta os mesmos 10. Esse é reverter o processo. Usando aqui uma metáfora para os irmãos entenderem. Ele não vai aparecer aqui dentro, ser arrebatado de lá, da terra. Não. Tem que caminhar. Cada passo é uma decisão. Cada passo é uma disposição. Cada passo é uma reflexão. Cada passo é um quebrantamento de coração. Cada passo é uma humilhação. Para que aquilo que estava fervendo no seu coração, de ódio, de raiva, né, de falta de amor, de tudo, pudesse ser revertido, pudesse ir curando o seu coração. Curando. Por isso que é dito que para tanto era necessário reverter o processo do pecado, vírgula, organicamente, vírgula, no coração do homem. Eu pergunto, se o filho pródigo volta para a casa do pai com a mesma disposição de coração de quando ele saiu, tinha como funcionar a coisa? Um filho revoltado, querendo acabar com os bens do pai, sem respeitá-lo, sem querer o seu governo, sem querer sua direção, sem querer o seu cuidado, cheio de orgulho? Não. Tem que reverter. O filho que volta não é o mesmo que foi. O filho que volta, ele morreu e agora ele ressurgiu. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido. Aí como é que estava perdido? Não estava perdido porque o filho sabia o endereço da casa do pai, podia voltar. Não, perdido é aqui dentro. É um homem sem direção, sem luz, sem norte, sem Deus. Então esse processo tinha que ser revertido no coração do homem, gerando nele, neste homem, disposição contrária a que o levou à sua desintegração de Deus e à sua criação. E aqui nós vamos encontrar duas coisas, né? Porque se a disposição do homem na queda era se desintegrar do todo, é porque ele queria uma vida absoluta em si mesma. Ele queria uma vida em si mesma. Ele queria uma vida para si mesmo. Ele não queria ser parte. Ele não queria dependência. Ele não queria desaparecer no meio do todo. Ele não queria ser apenas uma engrenagem que faz funcionar. Não. Ele queria ser o eu sem Deus. A promessa da serpente: serás como Deus. E o que é o processo, portanto, de redenção? É que esse sentimento venha a ser vencido, superado, e um novo sentimento seja gerado. Sentimento de quê? De unidade. Irmão, vocês não estão entendendo. A gente quer ser salvo, a gente quer ir para o céu, quer ir para Nova Jerusalém, quer ir não sei para onde. Mas nós não estamos entendendo as coisas, não é isso. Esqueça Nova Jerusalém, esqueça Rua de Ouro, esqueça reino milenar. Isso aí é outra coisa, isso é o final. Entenda hoje, nós temos um problema que tem que ser resolvido aqui dentro agora. E esse problema nosso é o problema da desintegração em relação ao todo. Esse problema é um problema de egoísmo, é um problema de ego, é um problema de separação, é um problema de falsa autenticidade. É você querendo ser autônomo em si mesmo. Você não quer viver nele, você não quer viver por meio dele, você não quer viver para ele, você quer viver para si, por meio de si e em si. Por isso que nós causamos tanta guerra. Todas as guerras, maiores ou menores em que nós vivemos, elas são fruto deste ego. Então, como é que nós vamos experimentar essa redenção? Como? Sendo gerado em nós uma nova disposição. Essa disposição é a disposição de unidade. Eu preciso ser um com os irmãos. Mas não tem mais. É exatamente por causa desse mais que você precisa ser tratado. Ou seja, por que eu não sou um com o irmão Anderson? Porque o irmão Anderson, aí eu vou falar. Olha, mas se ele não tivesse essas coisas todas, ou a Líbia, ou o Catolé, a Silvia, né? O nosso irmão Edson, o Gilson, não precisaria falar de unidade. A unidade se faz necessária na divisão. É porque há divisões é que eu preciso de unidade.
Se nunca tivesse havido divisão, nem saberíamos o significado de unidade. Imagina que não tivesse noite, só fosse dia. Você teria conceito de noite? Não haveria. Logo, eu entendo que eu preciso de unidade, a começar dentro da minha casa. É uma questão prática. Então você tem muita coisa para resolver dentro da sua casa em termos de unidade. Na minha casa é impossível. Quem diz isso não é o Cristo que habita em você. Quem diz isso também não é você. Sábado eu vou começar a dizer isso lá na chácara, nosso retiro. Quem diz isso não é você. Como é que não sou eu? Sou eu. É esse aqui, ó, que não é você. Isso aqui está batendo no peito, dizendo, sou eu. Paulo diz, despojai-vos. Eu não posso despojar do meu dedo, posso? Agora eu posso despojar desse anel? Por quê? Porque não sou eu. Então tem muitas coisas em mim que não sou eu, que eu chamo de eu. E é disso que devemos despojar. Então, na minha casa não dá. Dá. O Cristo que habita em você, Ele é um com tudo e com todos. Deus nunca abandonou o homem. Deus nunca criou muros, fronteiras. É o homem que vai se afastando, criando fronteiras, barreiras, divisões. É o homem. Logo você fala assim, então na minha casa, e o que eu faço para ter unidade da minha casa? Bem, primeiramente depender de você. Às vezes depende do outro, o outro não quer, você não tem o que fazer. Mas da sua parte, você tem que estar livre. Você tem que estar liberto, você tem que estar redimido aqui dentro. E como é que você faz? Bem, qual que é o problema aqui entre eu e o Gilson? É que o Gilson prega melhor do que eu. E aí eu, querendo pregar melhor do que ele, ser melhor do que ele, crio problemas. Eu tenho que falar mal dele para ver se a pessoa acha a minha pregação melhor do que a dele. Porque embora a pregação dele seja melhor que a minha, mas se a pessoa tiver raiva dele, não vai querer ouvi-lo. Ele é bom, mas eu não gosto dele, não quero ouvir. Aí vai ouvir quem? O Alexandre. Então agora eu me tornei, pelo menos nesse sentido, melhor do que ele, porque a pessoa que poderia ouvi-lo não vai ouvi-lo, porque não gosta dele. Vai ouvir a mensagem minha que é pior do que a dele, mas eu vou ser melhor do que ele, porque a pessoa me ouve. Aí o que você faz? Se é um problema, então você fala para si mesmo, eu não sou melhor pregador do que o Gilson, nunca fui, nem pregador eu sou, porque aquilo que você faz, você não é, porque aquilo que você é sem fazer. Eu preciso entender que eu tenho que entender a minha essência, o meu ser interior, o que eu sou, porque Deus assim fez. E Deus não me fez pregador. Eu estou numa condição de pregar. Eu estou numa condição de fazer isso ou aquilo. Quando a gente pergunta para as pessoas assim, se apresente para mim. Diga quem você é. A pessoa fala, bem, eu moro em Taguatinga. Mas você é que mora em Taguatinga? Como assim? Quem você é? Não, porque eu moro em Taguatinga. Meu nome é fulano. E se seu nome não fosse esse, fosse outro, seria outra pessoa? Logo você não é seu nome, você não é onde você mora, você não é a sua profissão, você não é onde você trabalha. Como é seu nome? Pastor Alexandre. Não, é o nome. Mas e se o Alexandre não fosse Alexandre, fosse Benedito? Porque é apenas uma escolha dos pais. Eu seria a mesma pessoa? Sim. Não, a mesma pessoa. Só mudou o nome, muda as letras, muda o fonema, muda o vocativo, mas eu sou eu. Eu sou o que sou essencialmente. Diferença entre substância e acidente. Substância não muda, o acidente muda. Eu estou aqui acidentalmente, poderia estar no Japão. Se eu tivesse nascido no Japão. Faz o ser? Não faz o ser. Perfeito, pessoal? Então eu tenho que compreender que eu não posso ser sem o Gilson. Mas ele é metido. Mas isso é um problema dele, não é meu. Logo, eu aceito o Gilson metido. Ele vai deixar de ser metido, Deus vai tratar com ele, Deus vai ajudá-lo, mas a mitidez dele não vai ser um problema entre eu e ele. Limpa seu coração.
Ah, mas porque ele pegou um dinheiro emprestado e não pagou. Perdoa, libera. Deus te abençoe, meu irmão. Não leva essa carga, não. Não pode pagar. Se um dia você puder pagar, tiver em condição boa e eu estiver precisando, me ajuda. Mas assim, se não tiver, não leva isso, não. Seja livre. Tá bom? Em nome de Jesus, vai em paz. Aí você vai criando o quê? Unidade no coração. Não há redenção sem unidade, porque precisamos de redenção exatamente por causa da separação. Tá bom? Bem, vou fechar aqui porque eu não quero passar das 10 horas hoje. O meu relógio ainda falta 8 minutos. Então diz assim: redenção é o mesmo que libertar aquele que está cativo e trazê-lo de volta, redimido à casa do Pai. Para tanto, era necessário reverter o problema do pecado organicamente no coração do homem, gerando nele disposição contrária à que o levou à sua desintegração de Deus e sua criação. Trata-se, portanto, redenção, portanto, trata-se de um processo orgânico de verdadeira libertação e cura, e não de um mero pagamento judicial supostamente exigido por Deus. Aí aqui há um problema, novamente, e eu vou encerrar aqui. Pastor, mas você esqueceu do texto de Pedro, que diz que Jesus nos comprou com o seu precioso sangue. Então, se ele comprou com precioso sangue, né, ele pagou o preço, a moeda foi o seu sangue. Ele pagou um alto preço. Tem um hino lindo que fala assim, fala: eu sei que foi pago um alto preço. O problema é que a nossa linguagem, não é nem a linguagem, não é a linguagem, é que a partir do momento que você passa pela primeira vez a ouvir acerca de um assunto, que alguém pega uma palavra, uma expressão e dá um sentido para ela, você carrega o sentido toda a sua vida. Quem está entendendo? Alguém um dia disse: olha, Jesus pagou um alto preço, e esse alto preço foi o seu próprio sangue, e portanto é o pagamento. Aí você pega, e sempre que você lê, você pensa em quê? Pagamento, pagamento, pagamento. Você não consegue ver de outra maneira. A pergunta é: mas está escrito lá pagamento? Não, é a ideia. Mas será que alto preço não pode ter outra ideia? Ninguém que pergunta isso. Se eu falar para você assim: e Anderson, veja, você será delegado de Polícia Federal. Só um exemplo, tá? E você, portanto, vai ganhar aí, no final das contas, quando você aposentar, 40 mil reais na sua conta todo mês, aposentado, tranquilo. 40 mil todo mês, irmão, na conta. 40 mil, 40 mil de novo, 40 mil. É bom, não é? Fala a verdade, pessoal. Para de bobagem. É bom demais. Só não acontece mais 40 mil na conta todo mês. Não, ouve. Você está entendendo, pessoal? Não é bom? 40 mil? Dá logo 5 para a igreja para ajudar. Sobra 35. Você daria 5 para a igreja? Não diga isso. Pedro, essa noite Satanás me pediu para se andar com a tua vida. Aí você fala assim: puxa, que legal, e aí? Eu falo assim: ó, só tem um problema. Você vai ter que pagar um preço. Eu estou vendendo para ele uma vaga? Estou cobrando propina? Não, assim, ó, você tem um caminho para chegar lá. Estudar, e quando o Marcinho, que também está concorrendo ao mesmo cargo, ele vai para o churrasco, você vai para onde? Estudar. O Marcinho vai viajar com a loura porque é de moto, o vento na cara, motoqueiro, motor sem crise. Você vai o quê? Estudar. E o Marcinho rindo de você, mandando foto para você da viagem dele, rindo, tomando cerveja, na praia, todo feliz. E você o quê? Pagando o quê? Um alto preço. Tem alguma coisa a ver com dívida? É porque o caminho que ele escolheu cobra um alto preço. Quando Cristo falou: eu vou entrar aí na casa do valente para resgatar vocês, você sabe qual o preço que você vai pagar? Você tem ideia do que é se identificar com o homem, fazer esse homem
servo dos homens, é cuspido pelos homens, humilhado pelos homens, e sendo você o Todo-Poderoso, você se humilhar, vão te matar, vão te prender, vão te matar. Eu pago o preço que for para resgatar aqueles que são meus. Não é o pai cobrando dinheiro, não. É o preço árduo da tarefa a que ele se incumbiu. Sacrifícios e ofertas pelo pecado não quisestes, prepara-me um corpo e eu irei lá. Mas vão te prender, vão prender, eu sei disso. Vão te cuspir, eu sei disso. Mas eu volto com a ovelha que se extraviou nos ombros, de volta ao Pai. Bem, a partir da semana que vem, próxima quarta-feira, vamos, enfim, eu penso, nada que eu prometo eu costumo cumprir. Nesse sentido aqui. Nesse sentido. O curso de leitura, o Marcinho sabe como é que é, né, Marcinho? Mas assim, presta atenção, eu falo assim, eu cumpro outras coisas, eu cumpro, né? Compromisso tem que cumprir. É porque eu não posso falar para Deus que eu vou falar o que eu quero falar, não o que Ele quer falar. Hoje nós falamos o que Deus queria que fosse dito. Ponto.